Boa noite, família abençoada. Boa noite, meus amados, paz e bem. Hoje eu estou com meu convidado especial, mais uma vez, estava sentindo falta dele, né? Meu convidado especial é o meu filho João, e nós vamos mais uma vez juntos para o Evangelho, amém? Que eu espero que dê tudo certo. Vamos juntos, né, João? Chamar o Espírito Santo. Hoje o Evangelho está em João, capítulo 7, dos versículos 40 a 53. E hoje é sábado, dia 5 de abril, né? E vamos juntos chamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu queria fazer, a velhinha já está bem no final, e o meu filho João vai fazer a substituição para a nova vela. Amém? Vamos lá, João. Essa vela, ela foi o mês todinho aqui, de muitas bênçãos, de muitas graças. E o João vai me abençoar fazendo hoje aqui a substituição para a nova vela. Amém. Que o Senhor abençoe a nova vela que vai ficar no lugar. Amém? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é o verdadeiramente profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá a Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá a Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhes perguntaram: "Por que não trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou com este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece a lei maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és da Galileia, porventura? Vai estudar e verás
que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. E aí, papai, o que você entendeu? Eu entendi que é muita confusão, né? Cada um pensa de um jeito, não é isso? Posso pegar? Pode? Vamos lá. Olha lá. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta, né? Olha só, uns diziam que ele era um profeta. Por isso que eu disse que era muita confusão. Outros diziam: ele é o Messias. Ou seja, uns diziam que ele era o profeta, outros diziam que ele era o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Aí uns diziam... Olha só como era, muita confusão. Uns pensavam que ele era o profeta, outros pensavam que ele era o Messias. Aí uns desconfiavam que porventura o Messias virá da Galileia. Aí não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém. Aí outro diz que da Escritura virá de Belém. Então era muita confusão, o povoado de onde era Davi, né? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Ou seja, Jesus fazia o terror. Jesus era o terror. Né? Alguns queriam prendê-lo. Jesus era o terror, né? Alguns diziam que aí queriam prendê-lo. Mas não era a hora, né? Mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Porque Jesus, quando falava, ele era eloquente, ele tinha o dom da palavra, ele era Deus falando. Ele era o Messias. Não, ele era Deus falando, Ju. Ele era Deus encarnado. E quando ele falava, ele era o Deus, era o leão de Judá. Ele era Deus. Entendeu? Quando ele falava, ele te arrebatava. Então assim, né? Aí aqui diz, olha, mas é simples, João. A gente que confunde, a gente tem mania de, a gente divide, a gente atrapalha, a gente faz confusão, a gente é fofoqueiro, entendeu? A gente estraga tudo. Uma coisinha a gente faz isso aqui. Então a palavra de Deus, ela é simples. Era para todo mundo se entender, era para todo mundo se amar, era para todo mundo, sabe, ser apaixonado por ele. Era para ser uma coisa simples, era para ser entendível sabe? Mas não, a gente tem o hábito de querer ser melhor, vamos querer entender diferente. A gente tem ganância. A gente cada um quer interpretar diferente, cada um quer ser melhor, quer entender diferente, quer falar diferente, sabe? E aí acaba nisso, na divisão. Acaba em tudo isso, sabe? Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Olha aí, sabe? Acha que por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei maldita, Nicodemos, porém,
um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: tu também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus amados, é isso o meu entendimento de hoje, né? A gente faz confusão. Jesus, aqui, como eu falei lá no início, trouxe toda essa confusão. E é isso, meu filho, que eu tenho para te dizer. O que você entendeu do que eu falei? O que eu entendi É. do Evangelho, eu entendi tudo. E eu entendi o mesmo que você. Foi. Eu entendi que ele fazia confusão, ele confundia as pessoas, ele ficava fazendo as pessoas pensarem, ele é um Messias, ele é um profeta, ele é uma pessoa comum. Só que não, ele não era nenhum desses. Toda vez que ele falava, toda vez que ele agia, toda vez ele era sempre Deus. Só que no corpo de um humano. Amém. Que a gente possa ter contribuído com vocês, meus amados. Que a gente possa ter levado algo que vocês possam utilizar para a vida de vocês. Amém? Que o Senhor abençoe, o livre e os guarde de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.